Cara, o Sim. que mais ele vai querer? Começa a ter mais uma referência, né? Além dos Começa a ter pais. mais uma referência de Uhum. postura, de ser um bom cidadão, ser uma pessoa responsável. E olha que legal quando você traz um feedback. E aí a questão dos valores, pô, o que que vale mais Sim. pra você? Formar um campeão mundial ou receber um feedback de uma mãe dizendo, olha, meu filho mudou por conta do jiu-jitsu? Pô, cara, Incrível, isso é incrível. porque ele também me mudou por conta do jiu-jitsu. A gente acaba de forma indireta atingindo toda a família, né? Toda a a estrutura família, da sensei, família, toda né? a família impactada. É o caso dos pais que foram com os filhos e tá até hoje, né? Sim, sim. É o caso. Né? Quando percebeu também, entendeu, não abriu Come- mais mão, né? Começou a ver o benefício na vida da criança. Caramba, tá mudando, eu também quero isso para mim, né? Sim. E acaba que todos começam a praticar. Essa questão que você levantou, Douglas, você deu um exemplo do futebol. A gente faz um acompanhamento lá também com as crianças atípicas, a gente deixa o número da escola disponível para passar para o psicólogo, né? E a criança passa. Então a gente marca reuniões com o psicólogo. Tem uma criança lá que ela tem autoestima baixa. E a gente está fazendo acompanhamento com ela. Eu marquei uma reunião com a psicóloga e ela falou assim: eu estou vendo aqui com os pais. Eu acho que o esporte individual, o nosso esporte, você é praticado coletivo, mas na hora do desenrolar da coisa mesmo, ele é individual, né? Então eu estou achando que para ele é mais interessante um esporte coletivo. Aí eu falei para ela, olha só, olha o peso da minha fala, hein? Eu falei, não é. Para ele não é interessante um esporte coletivo, ele tem autoestima baixa. Imagina só, é muito comum isso na cultura do futebol. A gente joga no mesmo time e eu sou atacante, eu perco 10 gols. E uma vez que o outro time ataca, faz um gol. Eu, como atacante, o que eu falo? Nós perdemos porque o Douglas estava no gol lá e deixou a bola passar. Eu não trouxe a responsabilidade para mim dos gols que eu perdi. Então, assim, para quem já tem uma autoestima baixa ali de terceirizar, não, eu perdi porque o cara, ou porque o cara não fez o gol, ou porque ele sempre vai levar para o outro lado do campo e não a autorresponsabilidade. Agora, quando você vai, eu vou rolar com ele e o cara me finalizou 3 vezes. Perdi por quê? Pô, o cara foi melhor do que eu. Então, é eu. É. Pior do que isso é só o castigo, né? Quando o professor dá o castigo para uma criança que já tem Sim, uma uma baixa autoestima estima. baixa, o Cara, cara vai. e a gente que estudou ABA, né? Ciência do comportamento humano, a gente trabalha com reforço positivo o tempo Sim, todo. sim. Reforço positivo. Cara, tem aulas, tem coisas que, assim, pequenas, de conquistas que um aluno meu faz. Cara, sensacional. Cara, o Sim. quanto ele fica feliz e o quanto ele se empenha para fazer melhor aquilo. É impressionante, cara. Verdade. Então, essa questão da aula coletiva, as pessoas têm. É o que eu falei pro Sensei. A gente precisa sair um pouco da bolha do senso comum, né? As pessoas enxergam o futebol como uma aula coletiva. E às Sim. vezes o jiu-jitsu como uma aula individual. Cara, É, olha que. sim. Tem Essa dois questão de viés, né? autorresponsabilidade, É uma coisa o que incrível. Sensei falou, o cara vai perder 10 gols e vai culpar quem? Porque perdeu. O goleiro que tomou um gol. Isso é aquela questão do respeito que a gente fala quando jogava a bola. Você erra, o seu companheiro lá já. É. Né? Não sei se você falou da questão de que aciona, tem essa parceria com os TOs, com clínicas, talvez. Eu tenho uma grande dificuldade de. Todos os alunos que eu tenho com espectro autismo, eu peço o contato da equipe que atende ele. A equipe multidisciplinar ou interdisciplinar que atende ele. E eu mando mensagem: olha, eu sou o professor de jiu-jitsu fulano, né? Eu tô mandando essa mensagem porque a gente está iniciando um trabalho. E assim, eu queria saber se você. Não o que vocês estão fazendo, porque eles não abrem, né? Tanto que as terapias, a maioria é de sala fechada. Sim. Mas assim, se tem alguma coisa que você esteja trabalhando que eu consigo levar para o tatame, para eu reforçar no tatame? Então, assim, o aluno está trabalhando cores. Cara, vamos trabalhar as cores no cone lá nas atividades do tatame. Tá trabalhando, sei lá, alfabetização, vamos trabalhar letras no tatame. Tá trabalhando na parte de terapia ocupacional, equilíbrio, em cima de uma barra, Motricidade. motricidade. Cara, vamos agregar essa questão nas nossas aulas também. Eu tenho retorno zero. É mesmo. Eu tive um retorno só, para não dizer que eu não tive nenhum, e dizendo assim, tá bom, vou entrar em contato. E até hoje. Até Cara, hoje eu tenho muita dificuldade, Sensei. Eu não sei o Sensei se tem essa dificuldade, se tem essa parceria mais apurada.
mas eu não tenho. Eu tenho uma grande dificuldade em ter retorno Cara, a gente das tem equipes. até que bastante, e o que acontece? Os terapeutas acabam tendo muito tempo e assim, cara, querendo ou não, muitas das vezes vai pro lado financeiro, né? Vou ficar 1 hora conversando com o professor lá, mas eu não tô ganhando para isso, entendeu? Por exemplo, nesse caso específico que eu conversei com a psicóloga, ela falou assim, é o seguinte, ó, eu vou conversar com você em intervalos entre terapias que eu tô aqui. Então, você vai mandar um áudio para mim, eu vou demorar um pouquinho para responder. Eu falei, não, não tem problema, que eu também tenho minhas obrigações aqui. E ela foi trabalhando lá e eu daqui eu fui anotando, e daí a gente foi conversando e legal. Mas o que eu faço para ter essa proximidade, eu peço o laudo. Eu tenho um laudo, eu tenho de um aluno, na verdade. Eu tenho um laudo de um aluno, e ela vai mandar um agora recente, porque ele mudou a medicação, então eu estou esperando o laudo mais recente. Mas só o laudo em si também já me dá uma linha de trabalho, mas Sim, já assim, direciona um pouco. mas assim, cara, na escola, o que vocês É, estão trabalhando com fulano? Né? Cara, isso me ajuda muito no tatame. E assim, o maior interesse o que que é? Ajudar a pessoa lá, a sim, criança, pô, é. ela desenvolver. Uma equipe multidisciplinar ali, né? Para ter um. Deveria ser, né? Sim, É que Multidisciplinar. daí eu acho que envolve um pouco mais complexo. Envolve a questão do sigilo, que é sim, lei, sim, psicologia, né? sim, O psicólogo não pode, né, abrir. A questão financeira pode ser sim. também. E a questão de entender e desenvolver uma parceria vai ser melhor, né? É. Eu acho que na Porque se questão você vai trocar do. uma criança de psicólogo, o outro tem que entrar em contato com o outro para passar. É, sim, Pode ser que um resista sim, e faça a meia boca. E Eu pode tô ser que tendo um não bastante faça. Se resistência. pensar na criança, sim. eu acho que abre. É, Eu porque acho que você. A psicologia fala isso, né? Tem um código de ética, sim. mas também tem a humanização do trabalho, né? Então, quando eu penso na humanização do trabalho, existem questões aqui que eu, por ética, pelo meu código de ética, eu não posso expor. Um exemplo. Criança falou mal do pai aqui, alguma coisa, essas questões não pode. A criança pensou em suicídio, isso aí não pode. Mas eu estou trabalhando com eles sobre isso, igual você falou. Então, é algo que vai Uhum. agregar aqui para a gente, porque a Não gente quero vai saber como foi a reforçar. terapia dele. Eu quero saber É, só Sim. se você sim, está trabalhando alguma coisa específica para eu poder agregar aqui. É sim, só isso. Uhum. só Mas isso. Então, você não acaba, tem. igual essa minha conversa com a psicóloga, ela me trouxe algo que não é algo assim que necessite de Uhum. um sigilo, nossa, que coisa gritante, né? Ela só estava com uma ideia e eu direcionei para ela que talvez não era interessante e ela concordou comigo. Então, eu acho que um primeiro ponto é a questão do financeiro, eu acho que vai mais para esse lado. Uma outra questão é que muitas crianças passam por convênio. E por convênio é aquela questão que a Bia falou, né? A Bia falou que os convênios fazem um pagamento baixo os profissionais, e acaba que os profissionais vão migrando, eles vão saindo e entra outro, sai entra outro. Então nem teve um tempo dele trabalhar direito ali e já tem um outro profissional que está com a criança, né? E quem Então sofre com isso, né? a criança que fica no prejuízo, né? E a gente tem que se desdobrar no tatame para compreender essa criança, Exatamente. para conseguir um benefício, né? Eu sempre procuro estreitar mais o laço, como você falou, de confiança entre eu e os pais, para que a gente forme ali uma parceria, eu e os pais, para a gente conseguir levar um benefício para a criança, né? Quanto mais informação ela trouxer, mais a gente vai ter um benefício, né? A curto, médio e longo prazo para a criança. Acho que a ideia é essa. A gente estava falando ali fora de uma mesma criança, né? Ter comportamentos diferentes, ter um tipo de comportamento durante as aulas e numa aula ter um comportamento totalmente diferente, né? A gente estava falando da questão de, poxa, a gente estuda bastante, mas a prática na teoria é outra, Sim. né? Eu tenho um aluno que, um dos alunos, quando tem muito barulho, muita criança, barulho alto, cara, ele entra e faz a aula tranquilamente. E aí, numa dessas últimas aulas, né, era uma aula personal, não era aula coletiva, era uma aula personal, e a gente fez os 45 minutos lá de atividade intensa. Cara, ele me dá uma canseira que eu brinco com a mãe dele, eu acho que eu vou ter que pagar personal para você, porque o que eu corro com esse menino não é brincadeira. E aí começou uma aula do lado, a gente mudou o horário 15 minutos, né? Começou 15 minutos a mais por conta de uma outra aula que estava começando antes. E aí começou uma turma de funcional do lado, do tatame, e aí o professor colocou o som, não estava tão alto, mas, cara, foi assim, imediato. Esse aluno já caiu em mute down lá, já sobrecarga.
E ficou ali. E geralmente a gente, quando ele se regula, existe um tempo ali, né? E aí eu vou lá, brinco com ele, aí, cara, tá na praia? Ó a cosquinha, ó a cosquinha. Aí ele já volta e vida que segue, a gente continua as atividades, tudo. Mas nesse dia especificamente, foi a primeira vez que eu vi ele em uma crise, assim, sensorial muito grande, né? E ele tremia assim, e eu falei, caramba. E aí esperei o tempo dele de regular tudo e continuou ali. Uns mais de 10 minutos. Falei, não, pô, é uma coisa que tá fora do normal. E uma das premissas que eu falo pros pais nas aulas de personal é, cara, traga ele no dia que ele não tem terapia. Fica, ele tá mais menos Senão, cara, você vai. sobrecarregado, né? Exatamente, você vai trazer ele já cansado, sobrecarregado, Hum, não vai render. Cara, dinheiro é bom, mas eu não tô aqui pelo seu dinheiro. Eu quero realmente fazer um trabalho legal com ele, né? Então, eu quero tirar o máximo de proveito uhum. dessa aula, fazer com que ele realmente comece a automatizar, tenha a memória motora, comece a automatizar movimento, que ele pratique o que a gente está colocando aqui tudo. E aí, nesse dia, porra, aconteceu esse episódio totalmente fora do. E de uma mesma criança. Por isso que eu falo, cara, a maior escola é a prática, cara. Sim. É o Você, dia a dia. você, que estratégia você usa para regular a criança quando ela se desregula, para você trazê-la de volta para o Tem uma treino? questão que eu pego na mão da criança, eu vou apertando aqui, ó. No antebraço mesmo. É, vou apertando aqui, que é uma questão sensorial. Aham. E elas adoram, cara. Elas podem estar em crise, porque é um momento que é sobrecarga? É muita informação ao mesmo tempo. É luz, é som, é. Então ela está tentando ali se regular. Algumas Uhum. crianças vão se regular andando de um lado para o outro, outras vão dar uma cambalhota, outras vão. Estereotipias de É, cabeça, com as mãos. exatamente. Outras vão dar ali total, vão se encolher e ficar ali. Então, quando chega nesse nível de eles se autorregularem, é tranquilo, porque eu já sei que, opa, ele vai dar lá suas 3 voltinhas, vem, vambora. E aí a gente retoma. Quando dá essa sobrecarga que é muito forte, aí eu deito do lado dele, sento do lado dele, procuro observar que tipo de estímulo está sobrecarregando ele. Então, às vezes, pô, se é um som alto, e se eu conseguir baixar na hora, eu baixo, né? Se é muita luz. Geralmente não é porque durante a aula ele já apresentaria alguma sensibilidade com uma luz mais Uhum. É forte. o foco, né? Eu procuro identificar o foco cara, e acalmar. E essa questão da mão eu vi com uma psicóloga, né, em um dos vídeos que eu estava estudando, e aí eu comecei a praticar nas aulas. Cara, e o foco vem direcionado totalmente ao toque. Ele começa a voltar, e aí ele já olha para mim, dá Vai outra mão. voltando. Aí ele já dá outra mão, aí ele já gostou, né, cara? E ao mesmo tempo você vai pedindo para ele controlar a respiração. Tudo, fecha o olho. Aí já fecha o olho. Ah, Porque lá a legal. gente tem uma prática que é volta calma, né? Aham. É uma das práticas que a gente alterou lá. E, Essa volta calma ela é super importante cara, para todos, né? Para todas as faixas eu vou etárias, né? entrar nesse tema aí que, nossa, ajudou demais, cara. Então, para fazer o aluno que tem a sobrecarga voltar, eu sento do lado dele, procuro identificar quais são os estímulos que estão muito gritantes ali, né? E aí procuro trazer ele quando eu não consigo atuar nesses fatores externos, né? Se é o som de uma outra aula, eu não posso chegar lá simplesmente e interromper a aula, Sim. né? Eu tenho que trazer ele para Mas- um lugar mais afastado, de repente é embaixo da caixa de som, vamos trazer ele mais para cá, né? E aí eu trabalho com essa questão sensorial da mão, cara, que tem dado resultados assim incríveis, que é a parte sensorial. Da parte da volta calma, o que a gente fazia? Primeiro era brincadeira, no início da aula era brincadeira, fazia a posição, tal, aí brincadeira, depois técnica, luta, e aí Entregava as crianças lá, lá em cima. na hora da posição, né, de fazer a posição final lá, a meditação que tem o Muxô, cara, estava agitadíssimo. E pisando no pé e correndo, não sei o quê. Aí esse cara se olhava. E aí o sensei teve a ideia, opa, peraí, vamos alterar. Vamos começar com a ludicidade, né, a brincadeira, Hum. técnica, combate. Aí a brincadeira no final, para elas, cara, faltando, sei lá, vai até 7h20, 7h12, parou, todo mundo deitado. Abre as pernas, os braços, fecha os olhos, respirando fundo. A gente faz lá, umas 10 respirações fundas.
Cara, quando essas crianças voltam para a posição, parecem uns anjinhos, cara. Elas Que voltam coisa ali, incrível. cara, e fica, óbvio, tem uma que vai pisar no pé da outra, uma vai Tô querer cortar. mexendo, Não, eu tô né? aqui na fila. Mas, cara, são ajustezinhos que são coisas de criança, cara. Porque você tá lidando com criança, bicho, e é um universo maravilhoso de você mergulhar. Você vai cobrar pertinho de uma criança, dificilmente vai Sim. ocorrer. As pequenas conquistas a gente tem que É, valorizar, né? é. Essa E a questão volta da. calma ajudou muito. Com certeza. Eu também, lá atrás, até 2020, eu fazia isso. Eu entregava as crianças para os pais super agitada. E agora a gente faz diferente, né? A gente eu não faço dessa maneira, mas a gente trocou a ordem das atividades para entregar as crianças mais calmas, né? Mas falando sobre a autorregulagem ali, eu tenho uma maneira que eu faço, vou compartilhar com você, de repente é interessante para você. Mas devido à minha conversa com os psicólogos das crianças, a psicóloga criou um bloquinho, aí ele traz para mim, a criança traz para mim, ele traz tipo um chaveirinho. Aí tá escrito lá: quando eu quando eu entrar em crise, eu posso respirar fundo e contar até 10. Aí tem um outro cardzinho. Então lá tem, eu posso apertar algo macio, ou eu posso apertar, acho que é o TED, que é um brinquedinho que ele traz, um tipo um ursinho que ele traz, essa criança traz. Então, o psicólogo ele já me trouxe 5 fatores ali que me ajudou muito. Mas isso para que faixa etária, Ceci? Ele tem 6 anos. Ah, Aí, como tem o apertar, ele já entende que aquele é é, o momento dele, não, ele entra em crise sempre que ele perde. Então, eu já consigo identificar quando ele vai perder, né? o Tipo, gatilho, né? eu já, Olha o aba aí. isso, exato. Eu consigo identificar, eu já vai entrar em crise. Aí, nesse momento, a gente tem que ter o controle da turma, né? Isso é super importante nesse momento de crise, porque senão as crianças vêm tudo para cima, Sim, né? sim. E ele fica agressivo, ele se autoagride, né? Então, o que eu faço? Eu bloqueio as pernas dele ali, sem machucar, lógico, travar para ele não se machucar. Ele morde, ele se soca tal. Ele é grau, ele é Ele é nível de suporte 1. suporte 1. Mas ele tem essa. Cara, super inteligente, mas hiper mega competitivo. Muito competitivo. Ele não quer perder. Ó, demorou muito para ele entender que ele não é o primeiro da fila. Porque existem outras crianças mais graduadas que ele. Mas o faixa cinza tem que sair primeiro. É questão de 3 rolamentos para ele chegar na frente do outro. Porque, tudo bem, ele vai sair na frente, mas ele não vai chegar primeiro do que ele, entendeu? Ele sempre está competindo, sempre. Nessas questões das atividades, até que ele conseguiu assimilar bem. Mas na hora do combate, eu tenho que fazer um trabalho antes e ficar de olho no durante. É quando ele entra em crise, essa questão da bolinha que a professora, a psicóloga passou, eu fiz uma associação. Eu falei, eu vou fazer uma adaptação. Eu não quero essa bolinha aqui. Eu vou adaptar. Então ele precisa apertar e ele aperta forte, né? Bolinha. O que que eu faço? Ao invés de trazer a bolinha, eu travo a perna dele para ele não se agredir, fico de joelhos na frente dele, falo, segura aqui, puxa forte, forte. Ele começa a puxar. Eu falei, cara, você vai ficar com uma pegada. Você viu que eu já trouxe o jiu-jitsu? Ele vai trabalhando pegada. Então ele se regula e está fazendo uma atividade que é do jiu-jitsu. De repente, se você achar pertinente, você coloca lá Eu não na tenho hoje nenhum dos alunos que que tem tem esse tipo de crise. autorregulação mais severa, assim, de questões de se bater, de ser agressivo. Os meus, uma da cambalhota, no máximo. Ah, e ela só sai da Só, atividade. só. É. E o outro que dá meltdown lá, que aí ele realmente cai, assim, ele fica numa posição fetal e volta. Mas uma boa, já vou deixar no repertório, já botar um pandinha lá. Vou trazer Sim, um pandinha de pelúcia traz pra um ele ficar cantinho. apertando lá. É legal. Mas esse garoto, ele é muito nesse sentido. Outro dia, olha só, tava tudo bem, eu interrompi a luta já para não dar ruim, porque não tava ninguém ganhando. Eu interrompi e virei para. Eles estão lutando aqui, eu virei para desligar o alarme. Aí os pais começaram a gritar lá de fora: olha lá, olha lá. E eles estavam do meu lado. Ele deu um soco na coxa do outro moleque e começou. Só que os outros garotos, que sabem que ele é autista, eles não revidam. Aí eu já tirei o menino, protegi lá e fui lá regular ele. Então ele é bem agressivo, então requer muita É um atenção. segundo de descuido, né, Sensei? É um piscar de olhos ali que a gente tem que vai dar ruim, né?
Por isso que a gente tem que estar todo momento, como a gente falou, né? Nível de suporte 1, antes eu entendia que era porque tinha as mesmas características, né? E na verdade não é, né? É a necessidade que ele tem de ajuda, né? Requer menos suporte para atividades diárias, né? Sim. Mas assim, as pessoas acham que o nível de suporte 1 é o mais fácil, quase É. se vira sozinho. Cara, maior índice de depressão tá no nível de suporte 1 de crianças, né? Justamente por essa cobrança excessiva que elas têm sobre elas, sobre querer, sobre estar inclusa, né, naquele mundo dela, né? De não ter muita socialização, de achar que o mundo externo, enfim, tá Ela toda não se voltada para enquadra, né? não se enquadra, cara. Então, Isso também tem muito a ver com a época que vivemos hoje também, não tem? Era de comunicação, Muita às tela, vezes né? muita tela, celular, eu acho que é uma coisa terrível. eu tenho a seguinte opinião, né? E aí, de novo, a questão de sair um pouco da bolha, né? Eu acho que tudo em excesso faz mal, né? Nem tudo é prejudicial, mas tudo em excesso faz mal. Às vezes, aquela tela que a gente tanto condena é o momento de descanso da mãe e teve o dia inteiro ali com a criança e, cara, só preciso respirar um pouco. E vai dar aquela uma hora de tela, óbvio, controladamente. Não sei se aí pode ter uma opinião diferente, não tem Sim. problema. Mas para mim, assim, tudo que é demais faz mal, né? O problema é que hoje as mães largam lá os filhos com a tela, cara, substituiu tudo. Se bobear, leva a tela para mesa de jantar, leva. É. Eu acho que ponto de vista que o Douglas colocou é justamente os tempos que nós vivemos, porque antigamente era mais comum só o homem trabalhar e a mãe cuidava do lar, né? Hoje os dois saem, então não tem um tempo. Outro dia eu perguntei para tem uma criança que não é autista, mas está com uns comportamentos assim que a gente entende que tem algo de errado. Aí eu perguntei para os pais assim, vocês têm um momento com ele? Tem, a gente vê filmes juntos, tal. Cara, olha só, nós três formos ver um filme, cada um vai estar dentro da história, assim, ó, mas a gente não está interagindo entre a gente, você concorda? Então você vai estar viajando na história, mas você não vai estar tendo um relacionamento interpessoal aqui. Então o lazer da família era esse, era ver um filme junto, é, jogar o celular na mão do garoto para ele se entreter ali, para a mãe fazer as atividades dela ou o pai fazer. O, o que eu posso falar sobre a tela, eu falo que a psicologia fala, né, que de 0 a 3 é zero tela. Exato. E o que é recomendado a partir dos 12, o monitoramento. E tem pais que vai concordar, outros não, mas fala, tem que ter a privacidade, é a minha privacidade. Cara, a tua internet que você está usando aí, sou eu que pago. Tudo e qualquer coisa que acontecer na tua vida vai refletir na minha, então eu vou monitorar sim. Eu vou ficar de olho com quem você conversa nesse jogo aí. Não sei se vocês já viram, mas tem vários. Os desafios, né? E tem a questão dos desafios e vários pedófilos que fazem vozes de Sim, crianças e sim, entram sim, no, sim, Hoje, nos jogos, né? sim. com a O, inteligência o artificial, celular, tudo o é celular da minha poder. filha é monitorado. Ela não é muito de ficar, né? Mas adora esses joguinhos e tal, mas é tudo monitorado. E assim, a gente fala, a Estela hoje vai fazer 11 anos, mês que vem, e, cara, a gente fala abertamente, a gente mostra, às vezes, alguma reportagem. Tinha até uma novela que abordou isso, que era o cara por trás de uma deepface lá, se passando por uma menininha, pedindo que a outra tirasse foto, enfim. A gente deixa a Estela ciente de tudo o que ela pode achar que é uma criança do outro lado, mas não é. Quantos anos ela E tem, Ceci? vai fazer 11 agora. E para ela separar muito bem o que é fictício, né? O que é o Sim, mundo fictício e o que é o mundo real, o que são amizades Sim. fictícias e mundo real. Quando você falou do mundo de hoje, eu entendi. É que eu levei para o lado da tela. Mas o que acontece? O mundo de hoje é tudo muito imediatista, né? Antigamente você tinha tempo para fazer tal coisa, você fazia uma gestão de tal coisa. Hoje em dia é tudo para ontem, né? E tem uma questão que a psicologia ela vai explicar muito bem, que é essa questão de rolar a tela o tempo todo, né? Que isso é dopamina, pior do que dopamina, é pior do que dopamina. droga. Sim. Isso, a longo prazo, a criança não tem mais paciência de ler um livro, ela já vai lá pular pro final. O filme ela já vai pulando, ela não vai ter paciência de assistir um filme inteiro, não, deixa eu já ver. Cara, isso vai criando uma rotina no cérebro dela que
ela não aproveita mais a jornada, ela vai no começo e Uhum. no fim. Então, tem que trabalhar essa questão. E a gente trabalha um pouco da questão de meditação no tatame também. Cara, é fundamental. Em casa a gente faz meditação. Vira e mexe, cara. Tapetinho no chão. Vamos lá, 7 minutinhos. Se reconectar, Cada né? um respirando, só barulhinho de respiração. Uhum. Cara, porque aí tem que se centrar. A gente, como fala, a gente tem que buscar o alto, mas tem que buscar também a nós mesmos. Sim. Então a gente pratica, porque, cara, você tá coberto de razão, Douglas. O mundo hoje tá muito doido, cara. Porque eu também observo que meu tempo mesmo, né? Nunca tô velho, né? Assim, Não, sou um jovem senhor. mas é soltar pipa, jogar bola na rua, punha o chinelinho, fazia o golzinho, mãe da rua, pula a corda, isso era muito bom. Hoje as crianças estão criadas dentro de casa, brinca na escola, tem as telas, não tem mais aquela, vamos falar assim, aquele convivência naquela liberdade De um mundo de real, um né? mundo real Sim. e coisas saudáveis, né? Enfim. Você vê que as crianças brincam de fazer colheitas, né, na internet. Na minha época eu ia pra roça mesmo. Já era real, né? Era na Né, que nem prática você mesmo. falou do jogo, né, pessoal? Joga online, né? Puxa vida, não cria vínculo. Porque a melhor coisa é olho no olho, é Sim, pessoas, sim, né? É diferente. Hoje é sim. bem diferente. Também a gente também não tem a segurança de deixar nossas crianças, mas não tem, É não vou igual deixar, deixa eles antigamente, brincar né? na rua, né? Sim, como antigamente Não, não tem aqui na condições. Vila Hortolândia, a primeira vez que eu vim aqui, eu passava um carro ali, né, aqui na Pina. É, hoje Hoje, é a metrópole, né? sim. Diferente, é diferente. E o jiu-jitsu traz isso, né? Traz essa Uhum. questão de centralização, de trabalhar essa questão de valores. Como eu falei, né? A gente tinha alunos que não tinham contato visual. Aluno que entrava no tatame de cabeça baixa. Hoje, claramente, cara, todos os alunos, mais de 40 alunos, todos entram, olham, entram, Sente postura aqui, ó. essa Cara, confiança, né, tem a Crianças que confiança, era autoestima, se introspectiva sente demais, né? importante, né? Sabe que, cara, ele tem uma participação importante ali no tatame, ele tem uma participação importante na casa dele, né? A gente E vive em comunidade, né? A gente tem que precisa, né, gente? ter Precisa. uma peça Precisa. A importante. gente precisa educar as crianças, né? Uhum. Primeiro para serem crianças, né? É Trabalhar em verdade, toda a isso é questão de verdade. criança, não adultizar, né? Não dando de Sim, felga aqui, mas não adultizar as sim. crianças, né? Deixar elas explorarem o máximo de repertório motor, cognitivo, Uhum. social, cara, Essa né? palavra que você falou é a palavra da vez hoje, né? Adultização, né? É duas coisas que estão em foco, né? A adultização É. e o decreto lá das escolas. É, Mas vamos lá. gente, eu acho que o nosso papo foi muito proveitoso, Não, muito rico, excelente, muito excelente. gostoso. Bom, a gente falou de capacitação, a gente falou de aulas de autismo, dicas, peguei umas 2 super dicas aqui com o Sensei. Obrigado pelo É, convite de novo. a ideia é justamente essa. Eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para quem é pai de criança atípica, né? Porque a ideia desse bate-papo de hoje aqui não é atrair pessoas para minha escola, atrair pessoas para sua escola, mas de repente tem uma pessoa lá no interior do Rio de Janeiro que vai estar vendo esse vídeo e vai falar: caramba, tem escola de jiu-jitsu aqui, lógico, vai ver a procedência, se é um professor capacitado, mas ela conseguir enxergar, né, essa ferramenta que pode auxiliar. Então, eu queria que você deixasse uma Tá. mensagem aí para esses pais. Bom, a mensagem que eu deixo é: coloquem os seus filhos, né, as crianças no esporte. Se possível, se tiver na sua cidade aí uma escola de artes marciais, jiu-jitsu, né, procure saber a procedência da escola, procure saber qual é a missão, qual é o valor da escola, se ela trabalha esses princípios de inclusão, se ela trabalha sempre os resultados, mas principalmente se ela acolhe o seu filho de maneira ampla, né? Se ela não tem, se ela não vai segregar, se ela não vai simplesmente querer que entre mais um aluno por conta de valores, né? Mas que ela realmente seja comprometida com o bem-estar, com a autonomia, com a qualidade de vida, tanto da criança quanto da família, tá? Então, acho que o recado é esse. O esporte ele é fundamental na vida de qualquer criança, mas é como eu falo, o jiu-jitsu ele leva algumas barreiras que eu acho que ele transcende muito o esporte, né? Pela questão de filosofia, pela questão de cuidado, de regras, enfim, uma série de benefícios, socialização. Pô, a gente ficaria aqui a tarde toda falando de benefícios do jiu-jitsu, né? Então, acho que o recado é esse. Invista o tempo do seu filho, o seu tempo em uma área que seja de esporte,
E principalmente na área que é de jiu-jitsu. Vai no jiu-jitsu. Vai no jiu-jitsu. Ouça. Douglas, fala você agora, deixa uma mensagem aí. Eu deixo uma mensagem assim, que como pai, né? Pensa típica é não desista e peça ajuda. Boa, Douglas. Sozinho não dá. Experiência própria. É isso aí. Pessoal, estamos encerrando aqui. Se esse conteúdo fez sentido para você, você entende que vai fazer diferença na vida de alguém, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas, compartilhe nos grupos das mães, né? A gente sabe que as mães atípicas têm esse vínculo de se ajudar. Então, compartilhe para que elas possam buscar ajuda. Vou pedir para o professor deixar os contatos dele aqui. Na hora da edição, vai colocar. De repente, se você está próximo dele, vai buscar a escola dele ou a nossa. Então, agradecer a quem está acompanhando o nosso trabalho aí. Um abraço.